Olá, tudo bem? Bom, hoje eu vim conversar de um assunto um pouquinho diferente, que geralmente eu não trago aqui no canal, que é a questão da escola. Eu sou professora, como vocês bem sabem, né? Desde que eu comecei o canal, eu sempre deixei isso bastante claro. Esse ano eu estou fazendo 18 anos de concurso público aqui em Canguçu, 18 anos de sala de aula, e dentro desse período muitas coisas foram mudando. E após a pandemia, começou um problema bastante sério, que é o uso do celular. Mas o uso do celular, ele não é prejudicial só dentro da sala de aula. Ele é prejudicial como um todo dentro da realidade dos alunos. Ano passado, eu escrevi um texto de abertura do ano letivo para dar para os meus alunos, principalmente do fundamental. E aí, quando veio a história da lei, eu pensei, não, esse ano eu vou trabalhar com esse texto. De novo nas turmas do Fundamental, que já tinham visto esse texto comigo ano passado, mas também nas turmas do Médio, porque eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso, não só dizer, veio a lei, tem a proibição do uso do celular na sala de aula e deu, acabou, não vamos falar mais sobre isso. Então, a lei é a Lei 15.100 de 2025, que ela proíbe o uso de equipamentos eletrônicos dentro do espaço da sala de aula. A minha escola do estado, o estado disponibiliza Chromebooks para os alunos usarem na escola. Então, quando precisar desse uso da tecnologia, vai ser através dos Chromebooks. A minha escola do município, há muito tempo atrás, foi dado tablets e computadores para os alunos. Talvez a gente vá voltar a usar isso ou não, não sei muito bem. Eu costumo deixar as pesquisas para serem feitas em eletrônicos para os alunos fazerem em casa. Eu não costumo usar o tempo de aula para eles pesquisarem, já que eles passam bastante tempo no celular quando estão em casa. Então, eu vou continuar dessa maneira. Tempo de sala de aula é tempo para ter aula no papel. Levar o material impresso, né? Por exemplo, a folha essa que eu falei, que eu vou ler agora com vocês, essa daqui, ela vai impressa para a escola. E aí eu levo meus materiais impressos. Eles colam no caderno, eles usam o caderno, usam livro. E eu não uso o eletrônico dentro da sala de aula. Vou continuar fazendo dessa forma. Mas eu quis compartilhar esse texto com vocês, porque eu acho que é uma visão mais ampla e até mesmo para a gente ter noção do que é a questão do uso do celular dentro da escola, principalmente dentro da sala de aula. Eu coloquei como título do meu texto Escravos do Digital. E eu acho que assim é um título que combina muito com essa idade entre sétimo, oitavo e nono ano, que a gente tem ali entre 12, 13, 14 anos. Essa idade eu acho que é a mais complicada na questão do uso do celular. Falo da questão de pais que controlam esse uso, pais que estão presentes e que estão ajudando seus filhos. Por que eu digo isso? Porque tem alunos, eu falo de alunos, mas seriam crianças no geral, que a família não se importa, que simplesmente larga um celular na mão da criança e deixa ela usar indefinidamente pelo tempo que ela quiser, desde muito pequena, muitas vezes crianças do pré ou até de maternal. Mas eu falo mais desses alunos que têm essa família presente, que tenta ter esse controle. E também desses casos que não se tem muito. Então, eu vou ler o texto e aí eu vou falar da atividade que eu fiz e trazer alguns relatos do que eu presenciei com essa atividade com os alunos, tá? Então, o texto é Escravos do Digital. No dicionário, o significado de escravo é aquele que está sujeito a um senhor, como propriedade dele, aquele que está inteiramente sujeito a outrem ou a alguma coisa. Escravos digitais são aqueles que dedicam sua atenção e tempo para obter o simulacro digital na companhia virtual das telas. Smartphones, tablets, iPads, softwares, aplicativos e redes sociais. Não dá para escapar. Todos estão conectados. Não se pode negar que houve uma significante melhoria na vida após a chegada da internet, contribuindo para várias inovações nos campos de pesquisa em relação à medicina, no acesso à comunicação. A tecnologia está presente em quase todos os aspectos de nossas vidas. Tornou-se imprescindível em nossas moradas, em nossos escritórios, escolas e em todos os lugares do mundo. Entretanto, em um mundo cada vez mais modernizado, a tecnologia está tomando o lugar do olho no olho, das brincadeiras de rua, da roda de amigos reunida na porta de casa para jogar conversa fora.
do sentar em uma praça só para ver o vai e vem das pessoas, apreciarem um jardim ou até mesmo meditar um pouco. Uma dependência foi criada. Já não se vê pessoas por aí sem estar com o celular nas mãos. Até parece que já faz parte das vestimentas. As crianças, desde muito pequenas, já sabem manipular o aparelho e trocam facilmente uma boneca ou um carrinho pela tela fascinante do smartphone. Para os adolescentes, a tecnologia exerce fascínio. Nela, a possibilidade de se verem como sujeitos controladores de sua própria história e entrar em contato com o novo, de se arriscar a testar coisas que as gerações anteriores olham com curiosidade, é extraordinário. A possibilidade de poder fazer algo no mundo virtual sem correr o risco do fracasso na realidade concreta faz com que eles fiquem sempre conectados. E nessa escravidão que jovens e adolescentes vão sendo acorrentados através dos backbones, a busca pela popularidade, atingindo às vezes uma exposição exagerada, falando sobre coisas privadas, compartilhando fotos e vídeos muitas vezes comprometedoras. E por ser um local que está longe dos olhos dos seus pais, só percebem o erro quando os problemas começam a aparecer, remetendo-lhes a uma experiência ruim. Na busca desenfreada por amigos virtuais, jogos online, comunicação excessiva, surge a dependência tecnológica de quem não consegue ficar desconectado. Em mochilas escolares, bolsas femininas, pode até faltar o caderno, mas os carregadores de celular é um acessório certo de ser encontrado, e a falta dele causa um grande estresse. Pelo simples fato da internet estar lenta ou a música demorar a baixar, já é motivo de angústia para muitos internautas. Essa necessidade pelo imediatismo e do estímulo exagerado está adoecendo gerações. Hoje o celular substitui o telefone, o rádio, a televisão, os documentos, as pessoas, mas esse arsenal todo é pensado para prender a atenção por muito mais tempo. Algoritmos mostram aquilo que nos traz prazer, fazendo com que fiquemos muito mais tempo conectados. Você já olhou quanto tempo passa conectado? Vamos fazer um exercício simples. Olhe nas configurações do seu telefone quanto tempo ficou conectado no dia de ontem e quanto tempo ficou na semana anterior e anote logo abaixo. Depois analise o tempo do teu dia que foi gasto em atividades diversas. Veja se esse tempo ao telefone está coerente. E aí a folha que eu dei para eles tinha esse espacinho aqui, ó, para eles anotarem. Qual foi a minha surpresa? Eu tive alunos que passaram 16 horas por dia no celular. Teve, né, uma aluna que eu digo assim, foi 17, porque foi 16 horas e 40. Então dá para dizer que foi 17 horas por dia. Tudo bem que a gente estava voltando às aulas, eles estavam saindo de um período de férias, mas pensa, 16 horas por dia, se a pessoa dormisse 8 horas por dia, ela ia ter tomado banho com o celular na mão, né? Mas não é o que acontece. Então, assim, ela não dormiu 8 horas por dia, com toda certeza. Ela, no máximo, tomou banho, sem estar com o celular na mão, mas quando vê, tava com o celular ouvindo música no Spotify, e isso não conta tempo de tela. Se eu estiver ouvindo música no celular no Spotify, ele não contabiliza o tempo é com a tela acesa, brilhando, emitindo algum vídeo, emitindo alguma coisa. Se a tela tá apagada, não vai contabilizar. Então, assim, aquilo foi um susto, porque nem eu tinha a real dimensão do tamanho do problema. O que eu achei que ia acontecer? No máximo, eu tivesse alunos com 8 horas de tela por dia. E aí já seria um tempo considerável. E eu fui pronta para isso, né? Para fazer eles refletirem que 1/3 da vida deles, 1/3 do dia deles, eles passaram nas telas e não passaram com interação direta. Não foi isso que aconteceu, foi 2/3 do dia dele que eles estavam imersos. E alguns levaram um susto, assim. Eu lembro bem de uma menina que ficou 12 horas no celular no dia anterior. E ela me disse assim, como, professora? Não pode, 12 horas é metade do dia. E aí a hora que a gente tá se arrumando pra deitar, a mãe não deixa mais mexer. E aí a gente para de mexer às 10 horas, eu acho que era que ela falou, não lembro bem. Né? E aí eu levantei às 8, então quer dizer que eu fiquei tantas horas sem mexer no telefone durante o dia? Eu disse sim, possivelmente só o tempo que tu comeu, que tu te alimentou. E aí ela pensou, ela disse sim, foi só o tempo que eu comi e o tempo que eu lavei a louça, porque a mãe mandou lavar. E o resto do tempo ela ficou todinho no celular. E isso
traz um prejuízo muito grande. O celular, ele causa dependência. Ele faz no cérebro da criança a mesma coisa que a cocaína faz no cérebro de uma pessoa. E essa dependência, ela é bastante prejudicial. O que acontece com os alunos? Tu não consegue manter a atenção dos alunos por muito tempo dentro da sala de aula, porque eles têm aquela necessidade de olhar as notificações do celular. Então mesmo eu não deixava os alunos usar na minha aula, o celular era guardado, alguns eu até deixava eles deixarem em cima da classe, mas virado com a tela para baixo, porque assim eles não enxergavam as notificações. O celular sempre no silencioso, de preferência na mochila, mas a gente não tinha essa lei ano passado, então eu não era tão resistente assim. Se eles mexiam no celular durante a minha aula, eu retirava eles com o celular, mandava por orientação e eles assinavam um registro, porque era a minha regra deles não mexerem. Quais eram os momentos que eu deixava eles mexerem? Após terminar a prova, né, que aí assim eles não faziam barulho para os demais poder continuar a prova. E às vezes, quando encerrava a aula, eu tinha o último período e aí eles estavam guardando o material, se preparando para ir embora, ali eu não via problema. Mas o resto do tempo da minha aula eu não deixava. Só que a gente consegue perceber a angústia que eles tinham e a necessidade que eles tinham de estar olhando o celular o tempo inteiro. Meu celular tá carregando, eu queria aqui, né? Eu pego às vezes a calculadora para demonstrar. Então, eu tô explicando a matéria, eu falei durante 2 minutos, eu tô olhando um aluno e ele vai lá e olhou a notificação, largou o celular. Expliquei mais 1 minuto, ele largou o celular. E às vezes eles deixavam o celular em cima da mesa e eles apertavam ali com a mão para ver. Aí o que eu comecei a fazer? Coloco o celular virado. Eles não conseguem segurar mais do que 10 minutos sem tocar no celular. É impressionante. Então, assim, eu falo a gente porque as aulas do estado começam no dia de hoje, que eu tô gravando esse vídeo aqui, e esse texto eu vou levar hoje para meus terceiros anos. Mas, e do município começa dia 24, só que tem muita gente que as aulas já começou. E eu acho que com certeza as escolas estão vivendo crises de abstinência com esses alunos, e eu vou viver isso, crises de abstinência com os meus alunos. O que é uma crise de abstinência? Quando a pessoa tá naquela fissura, naquele desespero para conseguir aquele alvo do vício. E isso vai ser o que a gente vai passar com os alunos na escola. É aterrorizante o que o celular fez. Eu acho que a gente passa por ciclos e a gente vê matérias da época quando começou a televisão, que se falava isso. Eu acho que tinham crianças que eram viciadas em videogame, em televisão, depois quando veio o computador, em computador. Só que qual que era a diferença? A diferença da televisão, a diferença do computador, a diferença do videogame. Eram equipamentos que ficavam em casa e não eram levados para a escola. Eram equipamentos que ficavam em casa e quando essa criança ia para o shopping com o pai e com a mãe, eu falo shopping que não é uma realidade minha aqui, mas ia para o centro com o pai e para a mãe, o videogame, a televisão, o computador ficava em casa. Agora o celular vai junto. E prestem atenção quando vocês caminham na rua. E aí agora eu não tô falando de criança, eu tô falando de adolescente. Os adolescentes, eles não caminham olhando para frente, eles caminham olhando para baixo na tela do celular. São poucos aqueles que conversam, dão uma conversadinha. Se tu tá numa praça, se tu tá em algum lugar que tem vários adolescentes, eles estão olhando para baixo. Eles não estão vivendo o presente, eles estão imersos vivendo dentro da tecnologia. Raras exceções, sim. E aí, um dia eu conversava até com meu marido e disse assim, a gente vive dentro de uma bolha e às vezes a gente não se dá de conta da realidade que tem fora. A gente vive dentro de uma bolha por vários motivos, mas essa questão do celular, sim, a gente vive dentro de uma bolha, porque meus filhos têm celular, meus filhos têm tablet, ambos os dispositivos têm o Family Link, que é para controlar ali o tempo de tela. Eu determino quanto tempo eles vão usar. Quando chega no tempo de uso, ele bloqueia. Então aparece ali, você já gastou o seu tempo por dia. O celular é meia hora, o tablet é meia hora.
O tablet eles não mexem todos os dias. A televisão é que eles têm um acesso um pouquinho maior. E muito por causa disso, a televisão eles não carregam junto. Eles não podem levar a televisão junto para outro lugar. O videogame deles até dá para levar, mas a gente não deixa eles tirar ali da doca, do negocinho, porque até para não estragar, e aí é um videogame para dois, então fica sempre ali. Mas daria até para levar, mas não leva. Ficam fixos. E eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, em dar meios fixos para as crianças. Hoje foi o primeiro dia de aula do Otávio, e esse seria o primeiro ano que ele poderia levar o celular para a escola. Não para mexer na escola, mas assim, para ser aquela coisa, todo mundo tá levando e ele ia levar. E ontem ele me dizia, poxa, mãe, bem quando ia ser o primeiro ano que eu ia poder levar o celular para a escola, agora eu não posso, porque tem uma lei. Mas ele ia levar o celular para a escola com o Family Link ligado. E o que ia acontecer? Se ele mexesse muito na escola, ia bloquear e ele não ia ter o que fazer. Então o celular ia ser para ele consultar o horário, ia ser para ele, para mim até ver a hora que ele estivesse saindo, pela localização que tem ali dentro, alguma coisa assim. E ele não pôde levar. Aí eu não tinha me dado de conta de uma coisa. Aí na chegada, deixa eu pegar aqui o meu, a mãe de um coleguinha do Otávio, ela disse assim, ai, olha só, as crianças estão tudo com relógio desse aqui, smartwatch. E aí eu fiquei pensando ao mesmo tempo, até que ponto os pais estão sendo conscientes de não mandar o filho de celular para escola e mandar com smartwatch? Se pesquisar, tem destes telefones, tem destes relógios, alguns que tem joguinho, que tem um monte de acesso dentro do relógio. Esse aqui não, porque ele é só para marcar caminhada, coisa assim, até acho que ele tá sem bateria. Eu comprei para mim usar na escola, até mesmo para mim, como professora, deixar de usar o celular. Então eu comprei, porque eu uso o relógio, agora a vista sem bateria, vou com outro, tenho dois, né? Aí hoje eu vou então com esse aqui, porque o outro tá sem bateria, já vou carregar ele. E eu uso para a escola, porque eu não uso o celular. Na escola do estado, eu uso o celular para fazer chamada e já guardo. Então, eu acabei comprando o relógio por causa disso. Só que os pais dando smartwatch pros filhos, talvez esses que vem um joguinho, que vem um monte de coisa, tu tá só transferindo o problema do celular para um relógio. Então, vamos ter esta consciência, vamos pensar o que a gente tá fazendo com os nossos filhos. Vamos conversar com as mães dos nossos colegas. O Otávio brinca que quando eu falo do Family Link para outras mães, eu estou semeando o caos e a discórdia. E eu acho engraçado do jeito que ele fala. Ele tem um linguajar só dele e às vezes ele fala de algumas formas que é engraçado. E aí ele fala isso e eu fico rindo, né? E eu falo sim para as mães dos colegas dele, eu falo para amigas minhas que têm filho, eu já ensinei algumas pessoas a instalar isso no celular e no tablet. E o Family Link é uma forma da gente ter esse controle. E aí, para quem não conhece, né, o Family Link, ele também, tu consegue colocar a idade ali e eles só conseguem baixar jogo com a tua autorização. E só aparece para eles jogos que são possíveis para aquela idade que tu estipulou ali. Então, o celular e o tablet do Gustavo tá com 12 anos ali, tudo bem que ele é menor, mas é que ele joga alguns jogos com o irmão dele, então eu coloquei isso. E o do Otávio tá com 14. Também ele é menor, mas é que um jogo que ele queria uma vez não tinha, era para 14 anos e eu aumentei um pouco. Qual que é o benefício? Não abre vídeos impróprios do YouTube, se eles forem olhar YouTube. Não abre possibilidade de jogos muito violentos, coisas assim, para eles baixarem ali na Play Store. Então já limita bastante. E eu acho que esse controle, esse cuidado a gente tem que ter. Mesmo que a gente tenha isso, não é a mesma coisa que o aplicativo que já bloqueia e nem aparece para eles ali. E para eles baixarem jogo, qualquer coisa, sempre tem que ser com a minha autorização. Como tem esse filtro ali, nem sempre eu abro os jogos para ver o que tem. Claro que tem jogos que tem coisas escondidas, que nem falam que o Roblox tem algumas coisas escondidas. Nunca encontrei nada, mas dizem que tem. Então a gente sempre tem que ter esse cuidado. Bom, o vídeo de hoje era isso. Ficou bastante extenso. Acho que faz muito tempo que eu não faço um vídeo de conversa tão longo assim, tá? Nem em nenhum dos canais.
mas é um assunto que está sendo bastante debatido no momento e eu acho que vale a pena a reflexão. Deixa aqui nos comentários se vocês deixam os filhos usar, se não deixa, como é que tem sido na rotina de vocês. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! 14 minutos. O que é pra mãe fazer? É que falta 14 minutos no novo evento do Round 6. Round 6. E tu tá jogando isso? Olha. É dentro do Roblox? É. Ah, mãe, é verdade que tem aquele jogo de terror. Tá. E tu quer que eu aumente o tempo? Eu não vou aumentar. Falta 15 minutos. Apareceu antes. Tá bom, 15 minutos é muito tempo, tu fazer muita coisa. Mas não vai dar tempo. Eu sei. Tá bom. Vai lá Aumenta. jogar. Não vou aumentar. Tchau. Por favor, eu não vou conseguir abrir um novo evento.